lá, gente. Eu não sei se todo mundo que está aqui me viu falar de manhã. Meu nome é Luciane, trabalho na parte de AIDC da DN Automação e agora a gente vai falar um pouquinho de Data Logic. A Data Logic, ela, na verdade, ela é dividida em 3 divisões, que é a Data Logic Automation, a Data Logic Mobile e a Data Logic Scaling. A linha que a DN distribui hoje, a Data Logic que fica na área de AIDC, a Data Logic Mobile, que são os coletores de dados. E a parte de scanning hoje, a Data Logic utiliza muito a UGIN. Então, os leitores de código de barra, o VS2200, tudo é vendido através da UGIN. Então, a gente não trabalha com essa linha na área de AIDC, mas trabalha com o fabricante UGIN. Tá bom? O que é importante, né? A Data Logic, ela preza bastante pelo que a gente fala Power 3, que é a venda através do canal de distribuição. Então, a gente tem o distribuidor, a revenda e o usuário final. Então, ele fala que é o Power 3. E todos os produtos da Data Logic, todos os coletores, todos os leitores, eles possuem o certificado de ROS, que significa são desenvolvidos a parte dos componentes eletrônicos sem o chumbo, que é altamente poluente. O que consiste basicamente essa apresentação? A gente vai falar um pouquinho de código de barras, apesar de que o nosso colega da Haniel já deu uma pequena introdução. E em seguida, a gente vai falar dos modelos. Estamos expondo os 3 principais modelos de coletores, ali no stand, eu e a Patrícia. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem nos perguntar em seguida. Como é que a gente fala que as soluções... Por que existe a solução com código de barra? A solução com código de barra, ela precisa existir para quê? Para substituir a digitação. Então, você vai me perguntar, Luciane, onde que eu posso usar um coletor de dados? Sempre que eu escreva alguma coisa, dê entrada em alguma coisa, use prancheta, pode ter certeza que aquela aplicação pode ser substituída por um coletor de dados. O coletor de dados, ao contrário do leitor, que algumas pessoas se confundem, ele precisa ter um software de gerenciamento, um software de processamento. O coletor, na verdade, ele não trabalha sozinho, ele precisa ter toda uma integração para que ele funcione e atenda as expectativas. A leitura tem que ter velocidade, porque não adianta eu ter um coletor de dados, se eu for utilizar um coletor para otimizar o processo e ficar mais lento. Então, ele tem que ter um leitor de código de barras que decodifique isso rapidamente. Então, ele também precisa ser o quê? Seguro e rápido. E no coletor de dados, por que ter um leitor dentro do coletor? Porque você vai ter a precisão e a decisão na atividade, no local da atividade. O que significa isso? Em tempo real. Alguns padrões de código de barra que nós temos hoje, muito comum, o intercalado 2 de 5, que na verdade é o código de pagamento de boleto bancário do FEBRABAN. O FEBRABAN, que a maioria pergunta, meu leitor de código de barras lê FEBRABAN? O FEBRABAN nada mais é do que o código intercalado 2 de 5 de 44 posições. Independente do código ser intercalado de 5, ser 128, ser 39, os leitores lineares, que a grande maioria dos coletores de dados acompanha, eles são capazes de decodificar sem o mínimo esforço. Hoje é muito simples um coletor de código de barras ter um leitor embutido para ler os códigos lineares. Quando nós falamos de código bidimensional, são algumas aplicações mais específicas, como as placas de circuito impresso, identificação em nota fiscal, identificação de crachás, que nem vocês podem olhar no crachá do fórum, a gente tem. E por que você utiliza normalmente o código bidimensional? Onde você tem problema de ter espaço. Hoje, muitos medicamentos na área farmacêutica, eles estão vindo com os códigos bidimensionais instalados. Para que tudo isso, né, que a gente fala? A Data Logic, ela possui uma tecnologia diferenciada de leitura de código de barras, que pode ser ou a tecnologia laser, ou a tecnologia Area Imager, que é o 2D, ou a tecnologia Linear Imager, ou a tecnologia
que a gente fala que é um laser auto range, que é aquele laser que você pode ler tanto de perto quanto de longe. Alguns fabricantes possuem isso. A Datalogic ela utiliza se houver necessidade, mas não é tecnologia Datalogic. O que é uma tecnologia diferencial da Datalogic? É o Green Spot. O que é o Green Spot? Normalmente, os leitores de código de barras, eles emitem um bip, um sonido, depois que a leitura é efetuada, para falar assim, olha, a leitura foi decodificada. No caso dos leitores da Datalogic, além de ele emitir o som, você pode ter o Green Spot. O que é o Green Spot? A hora que ele lê, ele vai ficar um círculo verde em cima do código de barras. Nossa, mas para que isso? Existem ambientes que o operador, por mais que ele queira, ele não consegue ouvir, principalmente indústria, que são ambientes com bastante barulho, bastante ruídos. Como é que o operador vai saber que ele leu, independente do software? Mas quando você está falando de produção, você tem uma leitura muito rápida. Às vezes não dá tempo dele ficar olhando se a leitura foi bem ou não realizada. Então o operador simplesmente, visualmente, ele identifica o círculo verde, fala assim, legal, então leu adequadamente. Em outra maneira, para o varejo, onde que utiliza-se muito, inclusive a gente está com um leitor na bancada, no stand exposto, um leitor pequeno que é muito usado para que o cliente realize pesquisa em concorrência, nos concorrentes. Eu não posso ter barulho, eu quero pesquisar, vai o supermercado A, quer pesquisar o preço no supermercado B. O funcionário dele vai com um coletor bem pequenininho, já tem toda uma base pré-carregada, ele lê o código, vê, realmente confere o código com o círculo verde, sem fazer barulho nenhum, e digita. Isso é uma prática muito comum dos supermercadistas de médio e grande porte. Se vocês começarem a reparar, andar nas lojas e começarem a reparar, sempre tem alguém com um coletor na mão, pequeno, fazendo esse tipo de pesquisa. E é em tempo real. Ele pega depois o celular, liga para o supervisor dele e fala, atualiza e muda, põe a promoção relâmpago, porque o meu concorrente está fazendo a tanto, quando é um preço muito mais barato. Ok? E tem infinitas utilizações do Green Spot. Agora a gente vai falar um pouquinho dos principais coletores e dos principais modelos da Datalogic. No passado, a Datalogic foi muito conhecida com o Falcon 4220. Não sei se muita gente aqui já trabalhou, já teve o prazer de trabalhar. Tanto que o Falcon era sinônimo de Datalogic. Coletor de dados Datalogic, então é o Falcon. Só falava-se da família Falcon. Hoje, a gente tem do menor coletor até uma linha mais nova, que é o Falcon X3, que a gente vai falar um pouquinho. O que é isso importante? A Datalogic ela não foca somente em coletores de indústria. Você também tem um coletor para automação de força de vendas, você tem um coletor para o varejo, você tem coletor para um depósito seco, você tem coletor para câmeras frigoríficas. Então você consegue abranger o mercado, todos os segmentos de mercado para a mobilidade. Vamos falar um pouquinho do Memor, né? Que é o primeiro coletor aí que vocês têm na tela de vocês. Ele é o menor coletor da categoria, com display pequeno, touchscreen, Windows CE ou Windows Mobile. Autonomia de bateria de 8 a 12 horas, dependendo de quantos scanning a gente realizar com o coletor. Foco, basicamente, que a gente já falou, varejo e centro de distribuição de pequeno porte. Se vocês repararem, a Datalogic tem um que a gente chama de escalabilidade. O que significa isso? Se eu tiver um aplicativo gerado e feito para o Memor, se eu chegar lá em cima no Falcon X3, a gente já vai falar as características também, ele vai rodar. A única coisa que vai funcionar, o que vai ter que ser feito? Vai ter que, quem mexe com programação vai ter que recompilar. Por quê? A gente tem mais teclas no Falcon, a gente tem um teclado maior, o sistema operacional vai ser um Windows ou um mobile. Né? Então, assim, vai funcionar, ela garante o investimento, tem todas as ferramentas no site para você fazer o download, todas as DLLs, você coloca no seu sistema, no seu aplicativo e automaticamente você tem a convergência daquela aplicação.
Em seguida ao memory, a gente tem o ELF na tela. O ELF, ele é o coletor hoje focado para aplicações em campo, que a gente fala de aplicações de força de venda. O que são essas aplicações? São as aplicações principalmente de entregas que você precise ter um coletor fique dentro de um caminhão, dentro de uma van, nesse sol nosso que quase não faz 40 graus nunca, né? Vai ficar lá jogado, que o operador vai tirar o pedido e vai largar o coletor lá em cima, naquele calor. Então, o ELF, ele é um coletor dedicado para esse tipo de aplicações, que a gente chama aplicações externas, e onde você precisa ter uma robustez muito grande do produto. Esse produto, ele já vem com um sistema operacional Android, tá? Que é o primeiro da categoria em coleta de dados. E, o que acontece? A gente realizou alguns testes e, por conta da demanda, a Datalogy falou, não, a gente vai lançar esse coletor com esse sistema operacional. E ele está se comportando muito bem, bem aceito. Em termos de leitores de código de barras, você pode ter o leitor 1D, nesse modelo, ou o leitor 2D. Como a gente fala que ele é utilizado para ambientes externos, o que é importante? Ele ter GPS, porque as empresas precisam ter o posicionamento exato de onde a frota está. E você não precisa pagar uma empresa para ter o GPS. Você tem o posicionamento exato com o coletor de dados, com o mesmo equipamento. E ter a parte de 3G. Tá? Então ele já vem equipado também com a opção, pode ter ou não, né? É tudo opcional, com a parte de 3G. Porque ele vai estar na rua, ele vai acessar o banco de dados automático, ele precisa ter acesso por telefonia à central dele de pedidos. Então é um coletor que precisa ter, para a função externa, ele precisa ter o 3G. Basicamente são essas, a gente tem duas opções de teclado QWERTY, teclado numérico, e várias opções de código de barras. O Scorpio, ele, na verdade, existem duas versões. O Scorpio padrão, que a gente fala, que é o BRIC, e o Scorpio GAN, que é o em formato gatilho. Para as aplicações em depósitos, hoje, da Datalogy, o equipamento mais vendido é o Scorpio. Por quê? O Scorpio GAN, com gatilho. Por quê? O operador, ele se acostumou, antigamente, os coletores disponíveis para essa área era simplesmente com gatilho. Então, o operador acostumou-se a usar um coletor com gatilho. E ele acha, e é mais cômodo, porque ele tem um duplo gatilho, ou seja, ele cansa menos o acionamento do que se ele ficar só acionando só por cima do coletor, que é o caso do modelo BRIC. A gente tem um modelo lá no stand GAN. Vocês podem ver realmente a diferença de ergonomia de um coletor que ele não tem gatilho e de um coletor que tem gatilho. A gente tem uma estatística em torno de uns 70%, 75% dos depósitos, eles pedem operações com coletores GAN, ok? Esse coletor ele já vem com Windows CE ou Windows Mobile, dependendo da opção. Você pode ter teclado numérico, pode ter um teclado full, principalmente para emulações de terminais. Você no modelo gatilho já acompanha o emulador de terminal. O que é o emulador de terminal? Quando a gente fala de depósito, nenhum processamento é realizado no coletor. Ao contrário, na grande aplicação, na grande maioria das aplicações. Ao contrário, por exemplo, de um coletor que está em campo. O coletor que está em campo, ele tem um pré-pedido carregado, ele tem acesso ao banco de dados da empresa por GPRS ou por 3G, tá? Ou por CDMA, o que seja. Porém, o operador raramente ele vai alterar alguma informação no sistema. Ele tem que ter uma base pré-carregada no coletor. Já um coletor que está trabalhando indoor, num ambiente de depósito, muitas vezes ele acessa o sistema, ele emula o sistema, a informação que está no servidor do cliente. O que significa isso? É uma telinha, fica uma tela mesmo de caracteres. No caso, se você está falando de uma emulação VT100, de uma emulação VT220, de um 3270 IBM, 5250, ele vai vir uma tela gráfica e lá a mesma tela que aparece no micro dele, por exemplo, da estação dele de trabalho, vai aparecer no coletor. Uma tela monocromática e simplesmente ajustada pelo tamanho. Aí o operador se loga e começa a fazer toda a operação.
E aí que a gente fala que é o tempo real. A operação em tempo real. Por quê? O operador, ao mesmo tempo que ele está dando saída de um pedido, está baixando o estoque, está separando mercadoria, está mandando imprimir uma etiqueta, todas essas alterações serão alteradas e armazenadas no sistema central do cliente, ou seja, no servidor do cliente. Então, aquele risco de, como acontecia nos primórdios, né, que a gente fala da automação, ele pré-carregou tudo, aí perdeu o que ele fez. No começo da automação era assim, aí era com berço, né, o dia inteiro, depois de coleta, colocava no berço, transmitia via serial. Muitas vezes ainda não era nem serial RS-232, era serial às vezes 485. E aí o que acontecia? Se você perdesse, desse algum problema no hardware, você perdia tudo aqueles processos durante um dia inteiro de trabalho. Quando você fala de atualização em tempo real, você tem, se de repente deu um bug, teve que resetar o coletor, um exemplo, pode acontecer. O cara está usando o coletor já há 5, 6 anos, o mesmo produto, tive que resetar. Ele perde uma transação, ele não perde todas as que ele realizou num dia. Óbvio que para ele funcionar em tempo real, todo o armazém, toda a fábrica, toda a linha de produção, ela tem que estar o quê? Conectada com o que a gente chama de infraestrutura de rede wireless, que a DN também distribui para complementação de linhas de produto, tanto Datalogic quanto Honeywell, que são os equipamentos de wireless da Allied. Por quê? Como é que o coletor vai falar com o servidor se ele não tiver radiofrequência? Não tem como falar. Então, ele precisa ter uma conexão wireless, você seta o IP, SSID, e ele passa a falar direto com o seu servidor. Essa é a grande característica do Scorpion. Acima do Scorpion, a gente tem o Cayman, que é um coletor mais robusto. Ele, inclusive, é mais pesado do que o Scorpion. Mas ele tem configurações para você usar em ambientes mais agressivos. O que são isso? Siderúrgicas, indústrias petroquímicas. São lugares onde você precisa realmente ter uma robustez maior do produto. Luciane, mas e se eu vender? O cara não tem dinheiro, a verba dele está curta, e se eu oferecer um Scorpio, vai funcionar? Vai funcionar. O que muita gente faz? E por isso também que o Scorpio e os coletores da categoria dele, dos concorrentes, também são os mais vendidos. Usa-se o coletor com capas de proteção, né? A gente vende o coletor com uma capinha, com alça, para aumentar essa resistência, para aumentar essa robustez. Por quê? A gente sabe que o mercado brasileiro ele é um mercado muito sensível ao preço. Não adianta. O Brasil ainda é um mercado sensível ao preço. Não adianta você ter só tecnologia. E tem empresas que têm budgets limitados. E ele não vai deixar de automatizar por conta de não ter budget. Então, a gente também tem essa flexibilidade de uso. Mas deixamos sempre o cliente informado. Olha, o coletor ideal seria esse, mas a gente consegue fornecer esse, outro, usando esse tipo de acessórios. Ok? E o Cayman, basicamente, se você precisar trabalhar na parte frigorífica, a parte mais de congelados e tudo, ele apresenta uma ótima solução. Uma ótima relação custo-benefício aí. Hoje, até aqui, esses primeiros 5 modelos que a gente comentou, eles já estão há algum tempo na linha da Datalogic, com sucessos aí de venda. E o Falcon foi lançado, se não me engano, não está aqui para me ajudar, mas eu acho que foi no meio do ano passado. Tá? Eu não tenho certeza do lançamento. Ele é um coletor, como eu comecei a palestra falando, né, do 4220, do 4420. Digamos que ele é o sucessor em termos de ergonomia, de design, de processamento, processadores 624 MHz, display extremamente luminosos, né, com o que a gente fala de contrastes de tela muito fortes. Por quê? Tem alguns ambientes que eles são escuros mesmo por natureza, a luminosidade é baixa. Então você precisa ter uma luminosidade melhor, você precisa ter uma robustez do produto IP64, contra respingos de água, colocar ele em empilhadeira, então tem a robustez de... Tem uma classificação internacional que é contra trepidação, porque a empilhadeira, quando ela começa a se deslocar, ela trepida muito. É diferente de você deixar o coletor na mesa ou na alça com o coletor, na alça do operador, ao invés de você deixar o coletor numa empilhadeira. Cada vez que ela for andando, ela vai trepidar.
Porque existem coletores de empilhadeira? Existem coletores de empilhadeira, mas os valores são muito, muito superiores. Então, existem coletores feitos que podem ser adaptados para o uso de empilhadeiras. Ok? Então, o Falcon, ele realmente é um lançamento da Datalogic. Ele hoje é o top de linha. Se a gente colocar em termos de relação de preço, ele é o coletor que tem um preço maior. Porém, o que justifica esse preço maior são as suas características, suas especificações. Ok? Essa apresentação vai estar para download a senha para fazer o download dessa apresentação, se vocês quiserem anotar. E uma coisa importante, né? Hoje, a Datalogic ela é bem flexível no que a gente fala de suportes, configurações, manutenção. Se a sua empresa quiser se credenciar para ela dar manutenção no coletor, a gente pode estar abrindo essa sessão, estudar, junto com o fabricante. A gente tem uma pessoa que cobre o território nacional, a base dela é em São Paulo, mas ele vive viajando. Eu estou aqui hoje substituindo por conta de coincidências de agenda. Qual que é a mensagem? O coletor de dados, ele não funciona sozinho. Ele precisa ter toda uma infraestrutura na retaguarda. Ele precisa ter gente capacitada para treinar o operador. Isso, o que a gente fala, a venda do coletor de dados, ela agrega serviço para o canal. Por quê? O canal ele tem que vender o coletor de dados, ele tem que vender o serviço de instalação, ele vende o serviço de configuração. E hoje a gente sabe que o vender hardware puramente, a margem é muito apertada. Quando você começa a vender a solução, começa a vender serviço, a serviço você tem um imposto que você cobra, no máximo 2 impostos que você cobra. Então você consegue ter uma rentabilidade maior. Então você vai ter uma pessoa que vai fazer todo esse tipo de configuração. Alguma pergunta? Não. Então era isso, gente. A gente está com o stand lá, se vocês quiserem ver.